Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da derrota do Flamengo. Perderam de 1-0, como eu botei no título, nada como um dia após o outro. Por quê? Na quinta-feira foi uma gargalhada pra lá, gargalhada pra cá, todo mundo zoando o Palmeiras. Flamengo zoando o Palmeiras o tempo todo, uma zoação, caiu pra LDU, treino pra LDU, aí nada como um dia após o outro. Aí o Flamengo vai lá no Castelão e ó, tomou a mordida do Leão. Foi no Castelão e tomou a mordida do Leão. E o Palmeiras, líder, segue o líder com uma vitória a mais, um jogo a menos, joga amanhã contra o Cruzeiro. Vamos botar a risada do Somani, a risada do Somani tá muito top, olha a cara do Somani. Vamos reagir ao vídeo aí, daqui a pouco a gente volta. Eu vou trazer a classificação. Racing pela Libertadores, uma viagem longa até Fortaleza, alguns desfalques e o olhar uma semifinal de Libertadores que, naturalmente, isso ajuda a desviar o foco. Então, nesse aspecto, é preciso também que o Flamengo vire logo a página. Essa derrota não pode causar um baque anímico no vestiário. O Felipe Luiz tem de usar os argumentos que ele usou. Olha, estamos num momento crítico do calendário e é natural que isso aconteça e não deixar isso... A torcida está brava, a torcida está chateada, há muitas críticas, mas o trabalho do Felipe Luiz agora é de contenção de danos para não levar isso para a Argentina. E ele fala isso, né? Ele responde sobre isso. O que é que se leva da partida de hoje? Ele é esquecer, é simplesmente deixar isso para trás, deixar o Fortaleza para trás e começar a pensar na partida contra o Racing. Mas se o Birney falou que os jogadores pensaram muito e estavam pensando que é muito difícil eles esquecerem de uma semifinal de Conmebol Libertadores, isso não vai ser um problema. É focar totalmente nessa partida agora na Argentina. É um jogo em Avellaneda, é um jogo muito difícil, mas tem a vantagem do 1-0. Sim, e não pode baixar o moral. Eu acho que não é uma partida para esquecer, é uma partida para lembrar. Para lembrar de como não bobear desse jeito. É um nível de atenção. A gente entende, é um jogo ensanduichado, ele é o recheio do sanduíche de dois jogos muito difíceis. E acho que o rubro-negro, nesse momento, ele está menos chateado pelo resultado. Eventualmente, pode-se perder um jogo por Fortaleza, em Fortaleza. Mas como perdeu? De que maneira perdeu? Em que momento do campeonato jogando perdeu? Fora... Podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Dormir na liderança. E durante o jogo, né, Marcela? É um jogo em que o Flamengo desperdiçou 70% da partida. O Flamengo foi dizer presente no fim do jogo, onde a gente ouvia mais o nome do Arrascaeta, a bola passando mais ali pela Arrascaeta, a entrada do Luiz Araújo, tudo isso melhorou, deu mais qualidade. O goleiro do Fortaleza trabalha, de fato, na segunda metade do segundo tempo. E mesmo assim, é aquele presente não querendo estar, né, prof? O Breno fez uma grande defesa, uma defesa importante numa altura do jogo. Tem um lance do Arrascaeta, que a bola bate no... Acho que no rapaz que entrou, né, no jovem. O Wallace Ian. No Ian. Bate no Ian, mas tudo isso muito concentrado num momento do jogo em que o Flamengo demorou demais para acordar. Não pode acontecer isso numa partida tão decisiva. O Birney lembrou de partidas que custam um título. Eu lembro do Internacional correndo atrás do Flamengo, perdendo uma partida para o Sport no Beira-Rio. Eu lembro. Pontuação ruim do goleiro. São os jogos X, né? Então o Flamengo hoje, o Felipe Luiz tem pouquíssimas derrotas, você conta nos dedos as derrotas do Felipe Luiz, nisso ele é muito parecido com o Jorge Jesus, que saiu com mais títulos do que derrotas, mas eu acho que de todas as derrotas do Flamengo do Felipe Luiz, essa foi aquela em que o time mostrou menos, aquela em que o time decepcionou mais, né? Pela condição que tinha, contra o adversário que tinha, pelo momento do campeonato que a gente está atravessando. Eu acho que o momento do campeonato pesa muito. É uma derrota assim, imperdoável. Uma coisa, só para a gente ter uma ideia, Birney, 80% de posse de bola foi a maior posse de bola de um time em todo o Campeonato Brasileiro. Caramba. Para nada. Mas para nada, para ser né? ineficiente. Acima da média de posse de bola do Flamengo, que já é alta.
Mas para nada. Eu sempre falo que... Posse de bola serve para você ter a bola mais tempo, para você criar mais chances. Mais importante é o que você faz com ela. E ter jogadores como Jorginho, Saul e Arrascaeta no meio campo para ficar tocando bola para o lado, como o Flamengo ficou, principalmente no primeiro tempo. Muito obrigado. É um desperdício absurdo. Agora, eu acho que essa derrota, eu não sei, eu talvez esteja gerando assim, mas eu acho essa derrota realmente muito impactante pela forma como foi, mas principalmente pela derrota, porque... Vamos supor, eu acho que o Flamengo vai se classificar à final da Libertadores. Tá. Já falei isso várias vezes, continuo achando. Acho que tem mais time, acho que tem mais opções táticas. Fisicamente, o time no jogo do Maracanã conseguiu terminar a partida melhor que o Racing, porque tem mais banco. Mas mentalmente, o Racing é uma equipe muito forte e jogando dentro de casa, isso pode aumentar. Vamos supor que o Palmeiras vença o Cruzeiro e que o Flamengo seja eliminado pelo Racing. Você tem ali uma reta final extremamente perigosa para o time podendo acabar o ano sem nenhum grande título. Por causa desse jogo. Se o Flamengo ganhar hoje, o Palmeiras está amanhã pressionado, tem que ganhar do Cruzeiro, senão fica em segundo lugar. Se de repente, numa outra rodada, o Palmeiras retoma a liderança, o Flamengo em uma rodada pode retomar a liderança. O Flamengo tem mais elenco que o Palmeiras. Mas não é muito, Birner, não é só, assim, uma pausa. Foi um dos piores jogos do Flamengo? Foi. Até se a gente pensar no Flamengo de início de Conmebol Libertadores, foi muito difícil ver o Flamengo hoje. Assim, é muito diferente do que a gente estava. Mas não é muito pensar que esse jogo, ele pode simplesmente definir todo o restante da temporada de Campeonato Brasileiro e de Conmebol Libertadores? Você acha... Por exemplo, eu tenho certeza que os jogadores do Palmeiras assistiram a partida. Sim, com certeza. E eu tenho certeza que eles comemoraram. Porque... Os do Cruzeiro também. E os do Cruzeiro também. Vamos supor que o Palmeiras... Amanhã o Palmeiras... Se o Flamengo vence hoje, o Palmeiras precisaria ganhar o jogo contra o Cruzeiro ou terminaria no segundo lugar no final da rodada. E até acho que esse resultado, quando o jogador viu, amanhã é um jogo de título. Amanhã nós vamos abrir uma vantagem e vamos jogar mais tranquilos para tentar a virada épica contra a LDU. O Palmeiras tem time para virar contra a LDU, é difícil, mas tem time para virar contra a LDU. Agora os times, agora com o resultado, se o Palmeiras vence amanhã, o Flamengo entra muito mais pressionado, já entrar muito pressionado por ser o Flamengo, por ser melhor que o Racing, por ser semifinal de Libertadores. Aumenta a pressão. Eu sei que o jogador não vai ficar pensando antes, o que vai ser depois e tal, mas aumenta a pressão. Porque se você é eliminado pelo Racing e no mata-mata... Se você perder do Fortaleza, você pode perder do Racing. Se é eliminado pelo Racing no mata-mata, perde a vaga na Libertadores. Vê o seu principal adversário desde 2019 com 2 rodadas de vantagem para você, restando 8 no Campeonato Brasileiro. Cara, assim, esse jogo era para ter sido encarado de um outro jeito. Desculpa, isso me parece muito óbvio. E aí... Não estou falando só do resultado. Porque se o Flamengo entra, joga bem, acerta 3 bolas na trave, bola desvia e entra, bate na mão de alguém, é pênalti de Fortaleza e tal. Pô, perfeito. Isso é parte do futebol. Isso é o jogo. Mas a maneira como o Flamengo entrou... Assim, eu só consigo entender que o time não desligou da quarta-feira. Porque a única coisa que pode explicar, se é que justifica ou não, aí cada um define... porque a gente não está na pele de quem está naquele nível de adrenalina, naquela carga emocional enorme jogando bola, mas se isso justifica ou não, cada um define, mas é a única coisa que pode explicar uma partida tão insossa de um time que é tão intenso normalmente. Mas, se pensar de forma isolada no brasileiro, não tem nada perdido. Depois que o Flamengo ganha do Palmeiras, muitos torcedores palmeirenses já estavam entregando os pontos. Agora o Flamengo vai passar, o time já era, sobretudo depois da derrota para a LDU. Só que o campeonato de pontos corridos permite esse tipo de oscilação e permite até mesmo esse tipo de deslize, porque é isso, é regularidade, tem espaço para retomar. O Flamengo tem um time com muita qualidade, tem, na minha visão, melhor elenco. Só que, como o Birner falou, se a gente associa a Libertadores ao impacto que uma eventual eliminação para o Racing pode ter, aí já entra um contexto mais explosivo para o Flamengo, principalmente se a gente considerar o momento de alguns jogadores sentindo a pressão. Samuel Lino, por exemplo, é um cara que já viveu muita coisa na carreira. É jovem até, tem 25 anos. Mas, da maneira como está... isso pode fazer um efeito cascata no Flamengo, de vários jogadores não saberem lidar com uma pressão de perder a vaga na final da Libertadores e, ao mesmo tempo, ver o time rateando. Sim, e, de certa forma... Mas é o Flamengo.
9 rodadas. É, porque tem um jogo a menos, né? Tá na 30ª rodada, tem mas chão ainda pela tem um frente. jogo. Como um jogo épico contra o Racing, uma boa apresentação contra o Racing, pode apagar essa derrota. Claro. Pode apagar essa derrota. Eu acho que, assim, de imediato, A Libertadores resolve a temporada. olhando só esse fim de semana, Biner, o pior dessa derrota é que amanhã não tem resultado bom para o Flamengo. Talvez um Não, empate tem. entre Cruzeiro e Palmeiras. Porque a vitória do Cruzeiro também não é boa para o Flamengo. É boa. Não, é um Eles concorrente a mais. tiram o Palmeiras da frente e o Palmeiras dói mais. Agora, sim, mas é o Cruzeiro, Flamengo. avisa o Cruzeiro disso. O Cruzeiro tem as pretensões dele. Claro também. que tem. Pode continuar Mas assim, com o que eu elas. quero dizer é o Flamengo. Ele é o Flamengo. Ele sabe o tamanho que é o Flamengo. Ele sabe o que ele precisa fazer no restante da temporada. Ah, mas se for eliminado, acontece, é claro, é futebol. Pode ser eliminado na semifinal da Conmebol Libertadores, ser eliminado lá na Argentina, pode. Mas é o Flamengo, é o elenco do Flamengo, é o Felipe Luiz que sabe fazer esse Flamengo jogar muito bem. Então, eu acho que mesmo assim tem tempo também de Campeonato Eu Brasileiro, acho que se tem por tempo acaso sair a Libertadores. Tem tempo porque é o brasileiro. Eu acho que tem tempo porque é o Flamengo. Se a gente estivesse falando de uma exibição dessa na Libertadores, muito provavelmente a vaquinha já teria ido para o brejo. Porque E não mata-mata de não te Libertadores. dá brecha. Agora, o Flamengo é um time que tem uma campanha, eu não sei como é que estão os números agora, mas é a campanha de meio gol tomado por partida. É um time bastante constante. Esse escorregão que teve hoje pode ser compensado, se você quiser olhar retroativamente, talvez até já tenha sido quando ganha o jogo X contra o Palmeiras, mas o efeito bola de neve é uma loucura no futebol, né? Uma coisa acaba respingando na outra. Então, se cai contra o Racing, isso é uma bomba relógio. Aí vai falar assim, poxa, caiu contra o Racing, aí tinha perdido por Fortaleza, aí começa aquela gritaria. Quantos trabalhos a gente não viu vitimados por isso? O Dorival Júnior ganhou 2 de 3 competições e foi demitido. No mesmo Flamengo? Não, no mesmo porque não é a mesma diretoria. Mas o time do Felipe joga Mas, mais que o enfim, time do Dorival. Também acho. Também acho. Agora, E a diretoria nunca esteve ao lado do Dorival, é mas bem isso diferente. não é garantia de nada. Se o ano acaba na terrível depressão de É outra título diretoria, vamos zero, lembrar disso também, né? É outra diretoria. E outra coisa, é outro time também, né, esse Flamengo. Deixa eu só... Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a derrota do Flamengo. Ele nem fala do Fortaleza. Fortaleza ganhou ele e não fala do Fortaleza. Não fica falando de Flamengo. Quem quer saber de Flamengo? Não. Perdeu. Nem os torcedores do Flamengo quer ver nada. Ele some. Já viu aquele programa de sexta-feira lá do Globo Repórter? Aí fala assim do Flamengo. Onde eles vivem? Como eles estão, o que comem, e some tudo, aí some. O meu celular fica quietinho. No dia que o Flamengo ganha, meu celular até um montão de mensagem. O celular fica quieto, os flamenguistas somem do grupo, eles somem do grupo. Eu não sei o que acontece, você não vê mais flamenguista, não, eles somem. A tabela aí, ó, Palmeiras líder, 61 pontos e com uma vitória a mais. Se o Palmeiras ganhar o Cruzeiro, abre 3 pontos e 2 vitórias a mais. Fica bonito aí o Palmeiras na tabela. São Paulo tá ganhando de 2-0 do Bahia. Mirassol, 4º lugar com 55 pontos, ganhou hoje. Tá voando o Mirassol. Gostou do vídeo? Deixa o like. Tem que dar o like nesse vídeo. 2.000 likes nesse vídeo aí para os olhos flamenguistas. Forte abraço a todos.